ninguém quer que você vença na sua carreira. Pelo visto, nem você. Calma, antes de ficar brava comigo, fica aqui e escuta o que eu tenho para te falar. Tudo que eu vou falar para as meninas, para as mulheres. Meninos não se sentam ofendidos, mas é que no caso, sobre o que eu vou falar aqui, vocês já fazem tudo isso, então a gente precisa aprender a fazer isso como mulher. Então meu ponto aqui é, você é mulher, você é dona da sua carreira, você precisa tomar posse disso e ir atrás de construí-la, de conquistá-la, porque ninguém vai fazer isso por você. Então, meu primeiro ponto é, a gente precisa, como mulher, se conscientizar que a gente não precisa pedir permissão para ninguém para vencer na carreira. A gente não precisa pedir permissão. A gente não precisa pedir permissão para os nossos colegas de trabalho, para os nossos maridos. Não existe isso. A gente tem exatamente os mesmos direitos de conquistar o que a gente quiser. Então, a gente deveria ir atrás do que a gente de fato quer. E vou aqui já fazer um disclaimer nesse 1 minuto. Se você não é interessado, se você não se importa com carreira, não é esse seu objetivo, sai daqui, porque não vai fazer nenhum sentido para você. Então vamos aqui aos meus pontos com relação a isso. A gente precisa se lembrar que infortúnios, coisas infelizes podem acontecer nas nossas vidas, tá? Então aqui eu vou falar muito mais pra mulher que já é casada, que já tem filho e tá naquele limbo ali de carreira, não tem certeza pra onde vai, não tem certeza do que está fazendo. Caso você não saiba, a minha mãe, ela ficou viúva quando ela tinha 40 anos, a minha mãe era dona de casa, o meu pai era relojoeiro, então era um profissional autônomo, e eu tinha 12 anos e meu irmão 15 anos. E a gente não tinha renda nenhuma sem a presença do meu pai, porque além de ser autônomo, era num negócio que dependia dele, que era o conserto de relógios. Então, eu acho que essa experiência de vida, ela me ensinou muita coisa. Então, acho que esse ponto de ter uma carreira, ter uma renda, ter um caminho a seguir, independente do que a sua outra metade está fazendo, né, o seu marido, enfim, eu acho que está um pouco ligado com essa minha experiência de vida. Eu sempre tive a carreira como algo importante para mim, eu sempre quis conquistar coisas, e não simplesmente por ambição, mas por me sentir segura. Eu queria me sentir segura. Se algo acontecesse com meu marido, eu conseguiria seguir a vida cuidando da minha filha e por aí vai. Não que a minha mãe não tenha conseguido fazer isso, ela fez, né? Ela nos criou, ela voltou a trabalhar, ela trabalhou na limpeza por 20 anos, pra, enfim, né, para que ela conseguisse, enfim, nos sustentar, conseguir ter a renda dela até ela se aposentar. Eu só quero dizer que existem caminhos mais fáceis, né? Não precisa ser tão doloroso, não precisa ser tão traumatizante. Então, esse era só um ponto histórico aí que eu queria colocar para que vocês entendam de onde vem essa minha expectativa com relação à carreira. O que eu acredito? Eu acredito que a gente, como mulher, a gente precisa ocupar espaços. Isso significa qualquer espaço. Então, se a gente está numa reunião de trabalho, a gente precisa fazer parte daquela reunião. Se a gente está num treinamento, se a gente pertence a um departamento, a gente precisa fazer parte. A gente não precisa e não deveria ser só passiva naquele ambiente. Mas eu também não acho que a gente deveria fingir ser algo que a gente não é. Eu não estou dizendo aqui de, em toda reunião fale alguma coisa, levante a mão e faça uma pergunta. Não é essas dicas de coach que eu estou dizendo. Eu estou dizendo ser genuíno, ser de verdade. Você fazer parte daquele trabalho, daquele negócio de verdade. Então vamos dizer que você trabalha numa empresa, você faz parte de um departamento, você entende de fato o que o departamento faz, você entende o que aquelas pessoas fazem, existe alguma dúvida que você tem, por que não perguntar, por que não conversar a cada 3, 6 meses, enfim, com o seu gestor, entender quais são as expectativas de futuro da empresa como um todo
e no que você pode se encaixar neste futuro também. Então, demonstrar interesse em crescimento, demonstrar interesse em desafios. E por que a gente precisa fazer isso ativamente? Porque vamos pensar com a cabeça do gestor homem, num universo bem corporativo. Quando existe uma oportunidade de uma vaga numa outra região, que vai exigir que você viaje uma vez por semana, que vai exigir algumas atividades que são diferentes de uma rotina normal das 8 às 5, dificilmente como primeira opção, aquele gestor vai pensar numa mulher. Porque ele vai pensar, poxa, a mulher, ela tem filho, ela cuida da casa, ela cuida da família, imagina que isso é algo que ela queira. Então, deixar as suas expectativas claras de você vai conversar na sua casa com seu marido, você vai entender se vocês têm essa possibilidade, você vai entender se você tem essa flexibilidade. Caso você tenha, caso isso seja um interesse seu também, você externa isso para a empresa, para que quando uma oportunidade aparecer, pelo menos você participe daquele processo e não seja descartado porque, não, eu acho que ela não tem interesse nisso, ela nunca mencionou nada, então eu não acho que seja um interesse. De novo, ninguém vai vir atrás de você espontaneamente, por melhor que você seja, por melhor profissional que você seja. Você precisa demonstrar interesse, você precisa externar que você também tem interesse de crescer ou de ir para uma determinada área, para um determinado, enfim, departamento, seja lá o que for. Pontos que eu acho importante, independente da empresa que você está, se você já identificou o que você gosta, tenta entender esse mercado fora da empresa também. Olhe os concorrentes, gasta um tempo na internet pesquisando coisas. Então, pesquisa sobre o produto, sobre o mercado, como funciona, quais são as posições que existem nesse mercado, se o mercado está em crise, se não está, enfim. Pesquise, porque isso pode te ajudar a te direcionar para onde você quer chegar. Não necessariamente o seu futuro está na empresa que você está hoje. Pode estar numa outra empresa, mas para isso você precisa saber o que aquela empresa faz, você precisa se interessar por aquela empresa. Você só vai fazer isso se você pesquisar. Você só vai chegar nesse consenso se você pesquisar a respeito. Então, entender outras áreas, entender outros mercados é importante para que você entenda até o que você gosta. Às vezes você não sabe o que você gosta, você acha que você gosta do que você faz, e aí você conversa com alguém de uma outra área, aquilo te interessa, e você começa a pesquisar a respeito, você vai entender se precisa fazer alguma certificação, algum treinamento para que você atinja um determinado nível para ser chamado para uma vaga, enfim. Então, pesquisar, estudar sobre o que está ao seu redor, sobre o que você tem interesse. Estar em ambientes onde você não se sinta constrangida de falar, estar em ambientes onde você possa errar. Então, vou trazer de novo aqui para minha situação. Eu gosto muito de ir em eventos voltados para o mercado de trabalho da mulher, onde a mulher está no mercado de trabalho. Então, eu participo aqui, eu moro no Canadá, em Kitchener, aqui na região que eu moro, existem muitos eventos relacionados à área de tecnologia, porque é um polo de tecnologia. Então, tem muitas mulheres que são programadoras, que trabalham com gestão de equipes, né, de programação. Eu gosto muito de estar no ambiente que essas mulheres estão. Primeiro, porque é um ambiente seguro e confortável para mim. Eu posso dar as minhas opiniões como mulher, as dificuldades, enfim, a gente está falando praticamente ali a mesma língua. Eu não vou me sentir constrangida de falar numa sala cheia de homens, porque eles não vão entender, não vai ter empatia com o que eu tô falando. Então, estar em ambientes onde a sua voz é ouvida, onde você tem sugestões, dicas de como fazer algo que vão de fato te ajudar, porque é alguém que já fez aquilo, por experiência ela sabe, por experiência ela vai te dar alguma sugestão, algum ajuste que você precisa fazer. Então, estar em ambientes onde sua voz é ouvida e onde você pode errar, esse é o ponto. De repente ali você fala alguma coisa que não faz muito sentido, você já corrige ali mesmo, e aí quando você estiver num ambiente real de trabalho, numa reunião, no momento que você realmente precisa se expor, colocar sua opinião para fora, já está ajustado. Você testou esse discurso antes em algum lugar. E para isso você tem eventos que você pode participar.
Então, participar de eventos que são voltados ou para o seu mercado, ou que são voltados para o universo feminino, eu recomendo muito. Eu vou todos os meses, eu sou voluntária em um grupo que organiza esses eventos, porque realmente faz muito sentido estar nesse tipo de lugar. Então, ambientes onde você se sente menos ameaçada de expor a sua opinião. E é assim que você vai construir confiança também. Então, muitas vezes, eu tenho dificuldade de falar em público. Ok, então fala em público num lugar onde você se sinta mais confortável. Isso vai servir de teste para quando você for para o ambiente real, você vai se sentir confortável nesse ambiente real, porque você praticou, é um exercício, é um processo, você conquista essa confiança. E como eu comentei no início, vou voltar aqui só para fechar esse assunto, converse sobre o seu futuro, sobre o futuro da empresa que você está, converse sobre o seu futuro com o seu marido, com o seu parceiro, porque você precisa entender para onde você está indo, se faz sentido onde você está indo, se você precisa fazer algum ajuste, alguma correção. Isso só vai aparecer se você conversar a respeito. Se você guardar só na sua cabeça, dificilmente você vai achar todas as respostas que você precisa. Então, conversar na empresa, achar um líder de confiança que você possa conversar, que você possa trocar, entender onde eu preciso melhorar, o que falta em mim, onde eu tô acertando para eu ir mais fundo nisso. Externe as suas vontades, as suas ambições. Então, poxa, eu tenho vontade de trabalhar em determinada província porque eu quero morar lá, então se tiver uma vaga, eu estou interessada. Tudo bem para mim viajar uma vez por semana, eu tenho suporte em casa para administrar a minha família, eu estou aberta a isso. Então, converse com o seu atual trabalho, né, com o seu atual ambiente de trabalho, converse em casa e principalmente faça você mesmo um planejamento do seu futuro. Onde você quer chegar? O que você quer fazer? Você já está onde você gostaria de estar? Tá tudo bem, mas o que você pode fazer melhor? Quem você pode ajudar? Porque tem um pouco disso também. Quantas pessoas você não pode trazer junto com você? Quantas pessoas você não pode ajudar, dar uma dica, dar uma sugestão, ter uma conversa franca sobre o seu ambiente de trabalho, sobre a sua profissão, ajudar aquela pessoa mais nova ou aquela pessoa que está um pouco mais sem rumo, talvez, a encontrar a direção. Então, mesmo que você esteja já onde você quer estar, não deixe de ajudar as pessoas que estão à sua volta, principalmente se elas forem mulheres, porque como eu comentei, todas essas coisas que eu falei aqui pra gente fazer, os meninos já fazem. Eles sabem se vender, eles falam nas reuniões, eles externam as ambições deles, e é por isso que cada vez mais eles têm oportunidades. Então a gente precisa fazer da nossa forma a mesma coisa, digamos, para que a gente consiga também chegar lá. Então era isso que eu queria dividir hoje. Um grande beijo e tchau!